Então hoje eu vou falar sobre estratégia low carb, dieta low carb como uma estratégia anti-inflamatória para o controle da inflamação, que é uma característica das doenças autoimunes, assim como todas as doenças crônicas não transmissíveis. Então aí por que a gente pode usar dessa ferramenta para ter um controle positivo dessa inflamação que está acontecendo em quem tem uma doença crônica, tá? E aí eu vou pedir para vocês, à medida que vocês forem gostando do que eu tô falando, vai me dando um coraçãozinho aí para eu entender que são coisas que são relevantes para você e eu entendo esse feedback, assim, do que é interessante ou não falar. Beleza? Aí vocês vão me dando esse feedback aí, por favor. Tem um pessoal durante a tarde fez umas perguntas, eu vou responder e aí no final eu vou abrir para perguntas também. Então hoje vamos dar início aí à live e você que tem uma doença autoimune ou você que conhece alguém que tem uma autoimune, manda um aviãozinho dessa live para a pessoa me escutar e ficar cada vez mais inteirado sobre qual a importância de todas essas estratégias que eu venho falando aqui no controle e para atingir a remissão aí da tão sonhada remissão na autoimune, tá? Então, basicamente, talvez quem tem menos de 30 anos aí tá me escutando nunca tenha vivido esse paradigma que a gente vive hoje, né? Mas no passado se falou que gordura era ruim, agora fala que carboidrato é ruim. A gente tá vivendo a era da carbofobia. Mas afinal, quem é o vilão? Quem é o mocinho? E existe um vilão? Existe um mocinho? É o carboidrato? É a gordura? Mas para isso eu vou dar uma breve explicação de como que isso começou. Lá na década de 70, um médico chamado Dr. Kiss, ele publicou um estudo muito grande, onde nesse estudo dele, ele encontrou uma relação das pessoas que fizeram parte do estudo, ele encontrou uma relação da ingestão de gorduras com o aumento das doenças cardiovasculares. E esse estudo ele ganhou uma proporção mundial muito grande. Ele foi muito difundido e até hoje ele é muito conhecido e muitas diretrizes de saúde foram baseadas nesse grande estudo do Dr. Kiss. Muitas diretrizes, muitas sociedades médicas utilizaram essas diretrizes. Então, o mundo inteiro recebeu a informação de que a alimentação rica em gorduras aumentava o risco cardiovascular. Só que aí, o que aconteceu? Gorduras saturadas, tá, gente? Aí o que aconteceu? A indústria, ela começou a produzir produtos com gorduras hidrogenadas, gorduras trans, começaram a falar, tira a banha de porco, começa a utilizar óleos vegetais refinados, porque não são gorduras saturadas, né? Óleo de milho, canola, soja. Tira a manteiga e coloca a margarina, né? E começaram também a desenvolver muitos produtos com mais açúcar, com mais farinha. Afinal de contas, o que fazia mal, até onde se sabia, eram as gorduras, tá? E aí, o que aconteceu com a população? Qual é o quadro que a gente vê na população hoje? A gente vê que essa estratégia não deu certo. Afinal de contas, as doenças cardíacas são a maior causa de doenças crônicas não transmissíveis, né? A maior causa... Isso resultou como uma doença cardíaca como o primeiro da lista aí de doenças crônicas, seguida de câncer e seguida de doenças autoimunes. Top 3, câncer, doença cardíaca e doença autoimune, as 3 doenças crônicas que mais acometem a população. E também 50% da população mundial está acima do peso, com obesidade ou com excesso de gordura corporal, com sobrepeso, tá? Então, essa estratégia de diminuir gordura não teve o resultado esperado. E aí, nesse mesmo tempo, um cara chamado Dr. Atkins, ele falou assim, não, tá errado. O que faz mal é o carboidrato. Nas pesquisas que ele desenvolveu, os resultados que ele encontrou, ele descobriu isso aí. E aí ele publicou um livro chamado Dieta Dr. Atkins. Vocês talvez já tenham visto por aí, a dieta de Atkins.
Ele falou assim, não, o que faz mal é o carboidrato, vamos todo mundo parar de comer carboidrato, vamos comer loucamente gordura e proteína. E depois dele vieram outras dietas nessa mesma linha, dieta do Kahn, dieta das proteínas, né? Então são estratégias que buscam tirar o carboidrato e colocar proteína e gordura no lugar. Só que a ciência da nutrição, a medicina, ela evolui e se passaram 50 anos desde a publicação do Dr. Atkins. E hoje a gente sabe que não é bem assim, que Dr. Atkins não estava errado, mas também não estava totalmente certo. Então hoje a gente sabe o que? Resumindo para vocês aí. O ideal é nós termos pensando em saúde, longevidade, controle de toda e qualquer doença crônica, o ideal é que a gente consuma menos carboidrato, porém não com consumo desenfreado de proteínas e gorduras. A gente precisa saber escolher essas proteínas e gorduras. Então, 50 anos depois, esse é o legado que o Dr. Atkins deixou, tá? Então, hoje, fazer uma dieta do Kahn, fazer uma dieta Atkins não é interessante. Porém, eles foram os precursores aí que introduziram essa ideia, essa mentalidade de que o grande vilão seria os carboidratos no desenvolvimento das doenças crônicas, tá? E aí, quais são os malefícios dos carboidratos? Vamos pensar que a gente está falando de doença autoimune, que a gente está falando de controle inflamatório, tá? Então, os carboidratos em excesso, eles geram aumento de radicais livres, que é o que a gente chama de estresse oxidativo. Os radicais livres, eles são metabólitos, eles são substâncias que estão acontecendo, que estão sendo produzidas no nosso corpo o tempo todo. E isso não é um problema desde que a gente dê conta de colocar parte desses radicais livres para fora. Isso a gente faz através da ingestão de antioxidantes. Então, estou produzindo radical livre aqui, mas estou ingerindo antioxidante e esse antioxidante dá conta de colocar radicais livres para fora. Se eu tiver radical livre numa quantidade exacerbada ou não estiver ingerindo nada de antioxidante, eu não consigo dar conta de colocar esses radicais livres para fora. E aí eu tenho o que chamo de estresse oxidativo. O estresse oxidativo vai dar origem à inflamação, vai estimular a inflamação. E lembra que essas doenças que eu citei, dentre elas as autoimunes, são doenças de fundo inflamatório. A inflamação está acontecendo. Então, quando você tem um estresse oxidativo, você está alimentando a fogueira da inflamação, está jogando lenha e gasolina no fogo e essa inflamação vai se perpetuando através de alimentos que têm uma alta densidade inflamatória, como é uma dieta hiperglicídica, né? Alta em carboidratos. E os carboidratos em excesso também alteram o funcionamento de algumas organelas que são importantes para a produção de energia, que são as mitocôndrias. Se vocês lembrarem lá do ensino médio, quem não é da área da saúde, estudou sobre ciclo de Krebs. Vocês vão lembrar do ciclo de Krebs. Quem lembra aí dessa palavra? Às vezes eu pergunto isso para os pacientes, falo, quem lembra do ciclo de Krebs? Você lembra do ciclo de Krebs? Ele fala, eu até ouvi falar, mas não sei o que é. Então, o ciclo de Krebs é regido, ali no ciclo tem as mitocôndrias que são importantes para a geração de energia. E nas autoimunes, nas doenças crônicas de forma geral, há uma alteração. As mitocôndrias não estão em níveis, não estão funcionando de forma eficiente, não estão em número suficiente. E a dieta low carb, ela estimula vias que vão fazer a biogênese mitocondrial, que é o aumento do número dessas mitocôndrias e fazer com que elas funcionem de forma eficiente. Então, dieta low carb estimula vias anti-inflamatórias no corpo, estimulam vias de antioxidação no corpo e também estimulam vias de biogênese mitocondrial. Então, esses são grandes benefícios dessas estratégias, né? Assim como o jejum, por exemplo, também estimula a biogênese mitocondrial, assim como a atividade física estimula essas mitocôndrias a funcionarem, né? A atividade física
leve a moderada, associada a um jejum, associada a um low carb, é o estilo de vida ideal para combater, para prevenir doenças e para combater aquelas que já existem no corpo, tá? A dieta low carb, ela também ajuda no controle de alguns hormônios que são produzidos no intestino, que tem ação do controle do apetite. Então, nós produzimos hormônios intestinais e estomacais que vão trabalhar nesse mecanismo de fome e saciedade. Algumas pessoas têm alterações genéticas, polimorfismos, que estão relacionadas a uma menor saciedade, a um maior grau de fome, tá? Existe isso. Só que hoje a gente sabe que nós temos genes, né, polimorfismos, alterações nesses genes que nos conferem características genéticas, porém o meio ambiente faz com que a gente sinalize esses genes ou deixe eles adormecidos. Tá? Então, a dieta low carb, ela sinaliza muitos genes que são importantes, como os genes relacionados a controle de fome e saciedade, em estímulos anti-inflamatórios e antioxidantes, e silencia o que é o contrário disso, genes relacionados à não saciedade, à produção de gordura corporal. Então, tem vários benefícios em relação à genética. A dieta low carb, gente, ela também ajuda, ela melhora a oxidação de gordura. Então, vamos pensar que na autoimune, geralmente, não em todos os casos, né, a pessoa tem excesso de peso, tem excesso de gordura corporal. E a gordura corporal, ela não é um tecido inerte. O que é isso? Ela não tá ali no corpo parado, sozinho, ela tá fabricando hormônios. E esses hormônios são, na maior parte das vezes, citocinas, que na maior parte das vezes são inflamatórias, que estão contribuindo para o processo inflamatório, tá? Então, ter excesso de gordura tá te deixando mais inflamado. Se você tá mais inflamado, você vai piorando ainda mais o seu grau de excesso de gordura, você tá dando um estímulo corporal, um estímulo metabólico para essa gordura se manter e se perpetuar e piorar, né? Então, e o que a gente quer é justamente o contrário, né? Então, se a gente quer diminuir gordura corporal, a gente precisa combater a inflamação. E no caso, a estratégia low carb ajuda nesse quesito aí. Controle de fome e saciedade, produção de hormônios intestinais que tem relação com fome e saciedade, melhora a oxidação de gordura sem necessariamente fazer uma restrição calórica. Não precisa ser feita uma restrição calórica se a pessoa não quer perder, ou se ela pode até perder, mas sem fazer restrição calórica, simplesmente por mudar a forma como o corpo se comporta, tá? E aí, só para vocês entenderem o que é uma dieta low carb, o que vocês entendem por dieta low carb? Alguém quer comentar aí? Quer colocar aí para mim o que é uma dieta low carb no entendimento de vocês? Quando a gente pensa na nutrição, como que a gente separa? A gente tem 3 macronutrientes, que são as fontes de calorias. Então, tem gordura, tem carboidrato e tem proteína. 3 macronutrientes, onde o 100% é o total desses 3. Low carb é quando a gente pensa em distribuir as calorias entre 10% e 40% do total, tá? Então, pode ser uma low carb restrita, de menos de 10%, que é quase uma cetogênica, onde se tira todos os carboidratos, uma low carb moderada e uma low carb mais flexível, com 40% das calorias na forma de carboidrato. Então, é bem tranquilo, 40%, tá? Então, já é uma dieta bem mais fácil de fazer e mesmo assim configura uma low carb. Low carb não é isenção de carboidratos, é uma não predominância dos carboidratos sobre o valor calórico total, tá? Aí a gente pensa que dieta low carb não é excesso de proteínas, é mais para gordura e não proteína. Lembra que não é dieta de Atkins,
Atkins, lá no começo, falou que podia comer gordura e proteína desde que não se comesse carboidrato, mas não é isso. A gente está colocando aqui 40, vamos supor 40% de carboidrato. Aí vai sobrar 60% das calorias que a gente divide entre proteína e gordura. Então vamos colocar aí, vamos supor que eu coloque 20% de proteína e os outros 40% de gordura. Ou diminuir um pouco mais o carbo para 30% e aumentar um pouco mais a proteína para 30%, tá? Dá para ir fazendo essa brincadeira, assim, da quantidade desses macronutrientes na divisão total, tá? E aí a gente vê muita low carb de internet por aí, né? Como que é a low carb de internet? É uma dieta low carb que tem excesso de proteínas animais, né? Então a pessoa, ela come muita carne, ela come muito laticínio, ela não se preocupa com fibras, tá? Então essa é a low carb de internet. Quando a gente pensa numa low carb que está visando um controle inflamatório, que tem uma aplicação clínica, que, como é o caso da questão das autoimunes, do câncer, das doenças cardiovasculares, né? Então a gente tá pensando num objetivo clínico e não só de emagrecimento, tá? Então a gente precisa pensar, focar numa ideia de low carb mais relacionada à dieta do Mediterrâneo. Dieta do Mediterrâneo é a dieta das pessoas que viviam próximo ao mar Mediterrâneo. Então, como que descobriram essa estratégia alimentar? Por que ela é tão interessante? Então, depois da Segunda Guerra Mundial, os pesquisadores viram que as pessoas que moravam perto do mar Mediterrâneo, ou seja, Grécia, Itália, França, Marrocos, norte da África e sul da Europa, que tinham ali contato com o mar Mediterrâneo, essas pessoas tinham muito mais saúde, menos adoecimento por doença cardiovascular e câncer, do que os americanos e os ingleses, que tinham uma outra cultura alimentar. E aí eles falaram assim, mas o que tem de incomum com essas populações? Aí foram analisar e viram que a dieta deles era uma dieta que hoje a gente conhece como dieta do Mediterrâneo. Então, como eles estavam próximos ao mar Mediterrâneo, eles consumiam muito salmão e sardinha, no qual o salmão deles é o verdadeiro salmão, né? É rico em ômega 3, tem um perfil de gorduras muito, muito interessante, né? Porque a qualidade da alimentação desse salmão é diferente da alimentação de um salmão de cativeiro. Então, ali os peixes, o salmão, ele se alimenta com algas que só dá ali no mar Mediterrâneo, né, as águas frias do mar Mediterrâneo. Então, por isso que o salmão daquele mar, ele é tão rico em ômega 3 e tem um perfil de gordura tão positivo, tá? E aqui a gente não tem isso. Então, o que o brasileiro tem que fazer? Tem que comer sardinha, porque a sardinha é o peixe que, para nós, tem uma boa composição de ômega 3, tá? Eles comiam sardinha, eles viram que eles comiam, além da sardinha e do salmão, azeitonas, eles usavam muito azeite de oliva, eles comiam carnes, peixe, frango uma vez no mês, eles consumiam de forma muito moderada laticínios, eles consumiam de forma muito moderada o vinho tinto, né, uma dose de 140 ml por dia, né, até vinho tinto dava para colocar, né? Então eles viram que essa estratégia, esse modelo alimentar que é a dieta do Mediterrâneo tinha total a ver com o nível de saúde daqueles indivíduos. Então hoje, quando a gente pensa numa dieta low carb como estratégia anti-inflamatória para controle de uma doença autoimune ou de qualquer outra doença com base inflamatória, a gente precisa usar a base da dieta do Mediterrâneo, que é formada desses alimentos que eu falei aqui agora, porque a gente não pode pensar que dieta low carb é comer carne desesperadamente, né? Então, às vezes a pessoa vai no churrasco, se encosta lá no balcão e fica comendo carne, porque carne pode, porque não tem carboidrato. Não é bem assim, né? A carne, as proteínas em excesso, elas vão estimular a liberação de insulina na corrente sanguínea. Então, mesmo sem comer carboidrato, você pode estar dando um estímulo muito parecido com o carboidrato, que é o mecanismo da gliconeogênese, que é a formação de glicídios a partir de fontes não glicídicas, né? De açúcar, resumindo,
a partir de um não açúcar, tá? Então, o excesso de proteína faz isso. Então, a ideia não é comer proteína em excesso. A carne também, ela é um alimento ácido, tá, gente? Todas as proteínas animais têm um teor de acidez diferente dos alimentos de origem vegetal. E eu não tô aqui querendo dizer para você virar vegetariano porque carnes são inflamatórias, mas elas precisam estar dentro de um contexto alimentar para não ser algo ruim ao invés de ser algo positivo, tá? Então as carnes não podem estar em excesso porque são ácidas, porque estimulam a liberação de insulina também pelo mecanismo da gliconeogênese. E vamos pensar que se a gente quer controle de inflamação, se a gente quer controle clínico de alguma doença crônica, a gente não pode deixar o corpo num terreno biológico favorável a ela. Qual é o terreno biológico da doença? É um corpo inflamado, um corpo oxidado e um corpo acidificado. Então, se eu não quero dar condição para a doença se manter ou se manifestar em quem ainda não tem uma doença crônica, como é o caso da autoimune, eu preciso combater essas três coisas. Eu preciso ter anti-inflamatório, antioxidante e preciso ter alimentos que alcalinizam o meu sangue, não que acidificam o meu sangue. E se eu como carne em excesso, eu estou acidificando. Se come laticínio em excesso, está acidificando. Então vamos pensar numa low carb de internet. Como que é? Você vê a pessoa acorda, ela come ovos, bacon, queijo, tá tudo regado no bacon e no queijo o tempo inteiro. Aí no almoço come uma carne vermelha, muito gordurosa. E não é essa a ideia. Não é essa a ideia. Tardes, e qual que é a ideia, então? Se essa não é a ideia, se esse tá errado, qual que é o certo? E aí eu queria ver quem aí já fez alguma dieta low carb. Só pra eu entender como que tá. Alguém já fez low carb, cetogênica, dieta das proteínas? Fala aí pra mim. Oi, Camila. Nunca ninguém fez? Então hoje vocês vão sair daqui com vontade de fazer. Mas a low carb baseada na dieta do Mediterrâneo. Primeiro, a gente precisa pensar que pode ter carboidrato sim e pode ter todos os tipos de carboidrato. Aqui tem até uma pergunta que me fizeram hoje à tarde sobre isso, eu já vou colocar aqui para fixar. A pessoa perguntou assim, pode banana? Gente, todos os alimentos podem entrar numa low carb, todos, tá? Só que a diferença vai ser a quantidade. Então, se você não tem um plano alimentar calculado, vamos dizer, você não foi um nutricionista, ele não te calculou uma coisa específica ali na ponta do lápis, talvez você tenha mais dificuldade em colocar esse tipo de alimento, banana, batata, arroz, da dieta low carb, porque você não vai ter uma noção exata da quantidade. Mas se tiver calculadinho, a gente consegue colocar. E aí vai a questão da quantidade, tá? Porque aí pode tudo. A diferença é a quantidade, tá? Não existe isenção. Agora, se você gosta muito de arroz, vamos colocar 2 colherinhas de sopa de arroz. Vai ser só 2 colheres. Se for em abobrinha, você pode consumir meio prato. Aí o que você prefere? Meio prato de abobrinha ou 2 colheres de arroz? Eu prefiro meio prato de abobrinha. Mas tem gente que gosta do arroz e mesmo comendo um pouquinho se satisfaz e tem esse autocontrole de comer um pouquinho. E aí pode tudo, né? Por exemplo, questão da banana. Você prefere comer 40 gramas de banana, que é quase 1/3 de uma banana, ou 130 gramas de melão, que é uma fatia grossa de melão? Eu prefiro comer uma fatia grossa de melão, mas tem gente que às vezes tá querendo uma banana, né? Então é só calcular a quantidade certinha aí e pode todos os alimentos, desde que eles estejam controlados em quantidade, porque o problema é o pico de carboidrato no corpo também, não pode ter muito de uma vez. E aí vem aquele problema que às vezes a pessoa ela se controla durante o dia todo, faz restrição de carboidrato, mas à noite
exagera na quantidade, come um doce ou algo assim, aí ela acaba tendo problemas, né? Não tá dando o efeito esperado da low carb dela, tá? Outra coisa importante é ter muita fibra, porque a fibra diminui a absorção do carboidrato, vai ter um impacto diferente sobre isso. Vamos dizer assim, se você tiver no seu prato 20 gramas de carboidrato no total e 5 gramas de fibra, na verdade o que vão contabilizar são 15 gramas, porque a fibra faz uma conta negativa com relação aos carboidratos. Então é importante ter muita salada, não só pelas fibras, mas todos os fitoquímicos que são importantes aí nesse processo, tá? E a carne em excesso também, gente, que eu ia falar, ele altera a microbiota intestinal. Então lembra que na autoimune existe uma alteração na permeabilidade intestinal? O intestino está mais aberto? Lembra que os tijolinhos, o intestino são como tijolinhos, um grudados no outro com cimento. E o intestino hiperpermeável, que acontece na autoimune, ele fica com buracos. E aí as coisas começam a vazar, sem que elas deveriam vazar. E a carne altera esses buracos intestinais, a carne em excesso, né? E também vai causar um mecanismo chamado desbiose intestinal, que é a alteração da população bacteriana. Então, a gente precisa ter bactérias boas no intestino, predominando sobre as bactérias negativas, sobre as bactérias patogênicas. Então, é o que a gente chama de desbiose. Então, proteínas em excesso causam uma fermentação intestinal, favorecendo ao quadro de desbiose, tá? Vamos ver aqui outra pergunta. Aí alguém perguntou qual a diferença de low carb e cetogênica. Cetogênica é uma forma de low carb, só que tem que ter uma low carb muito restrita em termos de carboidratos, tá? Então, a pessoa não pode consumir mais que 49 gramas de carboidrato. Quando eu falo 49 gramas de carboidrato, não é 49 gramas de alimento. Então, como eu disse ali, 100 gramas de batata doce vai ter mais ou menos 18 gramas de carboidrato. Então, é assim que a gente faz a conta, não é 40 gramas de uma fonte de carboidrato, tá? 49 gramas de carboidrato na forma geral. Então, essa é a diferença. Então, low carb varia entre 10% e 40% das calorias totais, tá? O que mais aqui? Outra pergunta, responder. A Marjolie perguntou, com as dietas, esse intestino volta a ter superfície regularizada? Sim, Marjolie, isso é um desafio, tá? Porque foram anos e anos dessa alteração da permeabilidade intestinal, tá? Então, para recuperar a saúde intestinal, né, dessas fendas que acontecem, a gente precisa parar de colocar o que está agredindo, né? Então, são alimentos que são inflamatórios, glúten, laticínio, açúcar, álcool, são parasitas, são metais pesados, estresse, medicamentos, tudo isso está alterando a mucosa intestinal. Então, a gente precisa reduzir o máximo possível desses alimentos, dessas condições que estão agredindo o intestino e fazer uma modulação intestinal, que é reinocular probióticos, fibras prebióticas, como glutamina, aí tem fibregan, tem clorela, tem vários ativos que vão agir na modulação da microbiota intestinal, tá? Então tem como sim, porém não é 1 ou 2 meses fazendo isso, é uma coisa que leva-se mais tempo, mas dá resultado, tá? E aí, que tipo de gorduras é o ideal ingerir? Então, eu vou falar de uma coisa aqui que é sobre o óleo de coco. Eu vou dar um conselho aqui. Então, quem não está utilizando óleo de coco, comece a utilizar. E quem já usa o óleo de coco, troque por TCM, que é o néctar do óleo de coco. Então, a gente falou sobre jejum nessa segunda-feira, né? E uma estratégia interessante, quando você está começando a fazer o jejum e te dá fome, é utilizar, quebrar o jejum com alguma gordura, né? No caso, a gente usa muito um cafezinho com óleo de coco ou com TCM, que quebra o jejum oral, porém ele não está quebrando a cetose.
cetose. Então, como não tem carboidrato, você continua tendo muitos benefícios do jejum, apesar de ter ingerido algo com caloria, tá? Então, o TCM, ele é o néctar do óleo de coco. O óleo de coco, ele pode ser consumido no máximo 7 gramas, 7 ml por dia, que é uma colher de sobremesa, porque em excesso ele vai ser inflamatório também. Então você pode usar para cozinhar tudo, mas se você tiver esse hábito de colocar no cafezinho, se você já tem esse hábito, usa o TCM, que você vai ter efeitos sensacionais do triglicerídeo de cadeia média, tá? E para quem tem doença neurológica, né, esclerose lateral, esclerose múltipla, mal de Parkinson, Alzheimer, super interessante utilizar o TCM, porque ele é rico em C8, que é um tipo de gordura bem importante para a parte neurológica. Então, se você quer estudar, ter foco, atenção, nossa, faz jejum e toma o cafezinho com óleo de coco ou TCM. A Adri perguntou, o TCM é para substituir o óleo de coco? É isso aí, ele você vai encontrar em lojas de produtos naturais. Tem em pó ou tem em óleo mesmo, eu aconselho você pegar em óleo, tá? É o ó do borogodó, assim, vamos dizer assim. E tem uma ação termogênica também, se você fizer restrição calórica e tudo mais, tá? Não é... Miguel, sem perguntas, apenas elogios. Muito obrigada, Miguel. Muito obrigada mesmo pela sua contribuição aí, pelo seu feedback comigo. Vamos lá. Pronto, aqui. Tá, vamos ver outra pergunta que fizeram aqui à tarde. Pode ir perguntando, tá, gente? Então vai, Dri, vai atrás do TCM, tá? Porque o TCM você pode usar em maior quantidade e ele é o néctar do néctar, tá? Então ele é muito bom quando se faz low carb, quando se faz jejum, tá? O óleo de coco você já tem que usar bem mais controlado, porque tem gordura saturada junto, tá? E a gente pode consumir gordura saturada sim, tá, gente? O só não deve ser o predominante das gorduras. Vamos ver, tem mais pergunta aqui. Além da farinha de amêndoas, qual outra se encaixa na low carb? Lembra, gente, pode todos os alimentos, consequentemente pode todas as farinhas. É lógico que aí a gente vai ter um controle de quantidade. Mas vamos pensar em quais farinhas são totalmente low carb, né? Além da de amêndoas, todas as farinhas das oleaginosas, farinha de castanha de caju, farinha de amêndoas, farinha de nozes. Dá para fazer farinha com tudo isso aí, farinha de linhaça. Eu até separei uma aqui, para eu não esquecer de nenhuma, para poder dar dicas que realmente sejam aplicáveis aí para vocês. Eu acho que eu tirei essa parte das farinhas. Deixa eu ver todos que eu falei aqui. Farinha de todas as oleaginosas, semente de girassol, dá para fazer farinha também. Farinha de maca peruana, já viram maca peruana, que é para dar uma ribada? Dá para usar em preparações também. Aí tem as de médio carboidrato, que é a de berinjela e a de banana verde. Gente, a de banana verde é sensacional para o intestino. Onde vocês conseguirem enfiar farinha de banana verde, enfia, que é bom para a saúde. E aí tem as high carb, né, que é de farinha de arroz, polvilho. Até uma coisa que é importante de controlar, porque quando a gente pensa em tirar glúten, né, tirar o trigo, acaba se usando muito farinha de arroz no lugar e não é tão interessante assim. Apesar de não ter glúten, a farinha de arroz ela não tem uma densidade nutricional, não tem algo a mais, né? Ela é uma farinha low carb, uma farinha sem glúten, mas não agrega muito nutriente. Então, se você for fazer um bolo, que eu sugiro você utilizar 2/3 da quantidade total de uma farinha com gordura, que é uma farinha de amêndoas, farinha de castanha, farinha de linhaça ou de coco, para 1/3 de uma farinha de carboidrato, uma farinha de arroz, um polvilho ou um farelo de aveia. Particularmente, eu gosto de usar farelo de aveia com farinha de amêndoas. Eu acho que a de amêndoas é a mais saborosa, tá? Não tem...
Farinha, uso a Mix Misture da Mafil. Dri, eu não lembro o que tem nela. Eu acho que essa Mix Misture, deixa eu ver aqui. Eu acho que essa aí é polvilho só. Deixa eu ver. Você sabe o que tem nela? Falando assim, eu não sei o que tem, tá? Alexandre perguntou, treinei muito forte, gerou uma resposta. Alexandre, daí essa pergunta aí já não tem muito a ver com o tema da live, né? De você usar um anti-inflamatório ou não, né? Talvez você treinou, quando você se exercita muito forte, realmente a imunidade cai se você não tiver um suporte nutricional, né? Por isso que tem que se alimentar direitinho. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Se for só mandioca, tá, Dri? Aí você vai ter uma farinha sem glúten, mas ela vai ter bastante carboidrato. Então eu sugiro você fazer o mix. Usar uma de mandioca, 1/3 da de mandioca, para 2/3 de amêndoas ou outra que seja rica em gordura. Deixa eu ver se tem mais alguma outra. Das perguntas da tarde é isso aí. Deixa eu ver se faltou alguma coisa para falar aqui. Tá, então, benefícios da low carb, esse controle da resposta inflamatória baseado na dieta do Mediterrâneo, não é excesso de carne, não é excesso de laticínio, é focar em fibra, é focar em vegetais, é basear a alimentação em proteínas não só animais, mas proteínas vegetais, tá? Então a gente pode utilizar cogumelo, tofu, as castanhas como uma fonte de proteína vegetal, tá? E aí, o que dá para fazer de receita, tá? Eu tenho bastante receita aqui, mas elas não estão organizadas, então eu vou dar uma pincelada aqui para vocês, tá? Tem uma receita que eu gosto muito, eu já postei há muito tempo atrás, que é um abacate com ovo. Você pega o abacate, tira a semente dele, a bolota lá, e quebra um ovo lá dentro. E leva as duas bandinhas, uma com cada ovo para assar, uma banda do abacate com o ovo dentro. Dá pra fazer com avocado, que é menorzinho, fica mais bonitinho ainda. Aí você tempera com sal, pimenta e leva a assar. Fica sensacional, uma receita que você, ou me ouvindo falar, talvez isso não desperte o desejo de você, mas faz. É uma receita low carb que eu acho sensacional. Tem receitas de pão também, que você pode pegar uma receita que você tenha de pão e trocar por uma farinha sem glúten e uma farinha de alta quantidade de carboidratos, como a farinha de grão de bico, Edilane, você pode fazer, só que eu sempre sugiro você fazer mix, tá? Pega de grão de bico, pega de amêndoas, coloca alguma farinha que tenha um pouco mais de carboidrato, como a de aveia, né, para fazer um mix bacana aí, tá? Dá para fazer também um patê de sardinha, utilizando sardinha em lata mesmo, tá, gente? Em vez de maionese, abacate também. Abacate tem bastante gordura, então ela vai dar essa emulsão que é necessária para fazer a maionese. Então fica muito bom. E dá para fazer maionese low carb com chuchu. Você cozinha o chuchu e faz um molho verde, como se fosse da maionese ali, tá? Inclusive, o chuchu, ele é um dos vegetais que tem uma quantidade boa uma quantidade menor de carboidrato. Então, o que tem menos, tá, gente? Pra vocês tirarem a dúvida aí. Todas as folhas têm pouquíssimo carboidrato. Então, alface, rúcula, espinafre, repolho, couve-flor, brócolis, isso tem bem pouco carbo. Aí as que vão ter um pouco mais é o chuchu, a cenoura, a beterraba, a abobrinha, né, um cabotiá, vai ter um pouco mais, tá? A abobrinha menos de todos esses que eu falei. Então aí você faz um prato de salada com todas essas folhas, com brócolis, com couve-flor, com rabanete, que tem bem baixo carbo, e faz aí também um que tem um pouco mais, de repente um chuchu ou um cabotiá em pequena quantidade, tá? Edilane, eu faço crepioca de manhã com farinha de berinjela, tapioca e grão de bico com chia.
Isso, você tá fazendo um mix, né? Tá colocando uma farinha com high carb, que é a tapioca, mas tá usando a de berinjela e a de grão de bico também. Então, é isso aí, Edilane, é sempre bom fazer esse mix, tá? Que mais de ideias aí pra vocês? Que receita low carb aí vocês fizeram que vocês acharam legal? Dá pra fazer coisa com tofu, tá? Tofu, gosto bastante, colocar na salada, fazer patê, dá pra fazer ele na frigideira, assim, com óleo de coco ou com azeite, meio fritinho, assim. Dá pra fazer creme de couve-flor, agora no inverno é bacana, você cozinha o couve-flor, depois você refoga ele com alho poró, alho, cebola, e vai dar um creminho filé de alho poró, desculpa, de couve-flor. Pode ser que dê um pouco de distensão abdominal, porque o couve-flor ele é um pouco flatulento, tá? Então, se você já tem essa tendência, pega leve no couve-flor, assim, em termos de sopa, tá? Também tem uma outra receita que eu gosto, que é a trouxinha de alface com guacamole. Guacamole é outra receita, gente, que quem faz low carb deve usar e abusar, né? Então, essa pasta de abacate temperada. Pensa que o abacate, aqui no Brasil, o pessoal tem essa cultura de utilizar ele como preparação doce, com açúcar, com leite, mas no resto do mundo todo, o abacate é uma comida salgada, tá? Que é utilizado com tempero, com tomate, alho, cebola e tudo mais. Então é uma estratégia bem bacana, você pode consumir com a comida, colocar no meio de uma panqueca low carb, de uma crepioca, fazer trouxinhas com a alface, né? Dá para usar muito bom. Alho poró pode na doença autoimune? Sim. Eu faço patê de semente de girassol com alho para colocar na tapioca. Tá, bacana. Dilane, eu vou falar isso mais pra frente, que é sobre a gente retirar lecitinas, tá? Na doença autoimune. Tem algumas coisas que a gente pode pensar nisso. O alho, se você tem distensão abdominal, pode piorar. Alho e cebola, para quem tem distensão abdominal e tirou tudo o que podia tirar e ainda tem, é importante se pensar no alho, mas a princípio parece ser uma boa estratégia, tá, Edilane? E é isso aí. Alguma pergunta a mais, gente? Pode colocar aí pra gente poder finalizar. Ah, e tem um docinho que é a barrinha. Uma barrinha que eu aprendi com o Henrique Freire, que é nutricionista, que já deu um curso de cetogênica pra mim, que ela é a base de sementes e chocolate 85%. Então, chocolate 85% pode ir na low carb tranquilo. Você vai pegar, derreter esse chocolate 85% e vai quebrar ali oleaginosas, né? Castanha do Pará, semente de girassol, que você come aí, Edilane. Você faz um mix dessas castanhas, depois em quebradas, né, dessas sementes, e agrega nesse chocolate 85% derretido. E aí você vai fazer o formato de barrinha e levar para gelar. E aí você vai ter uma barrinha, um doce para consumir, né? Lógico que é pouco doce, né? Um chocolate 85%, mas para quem tem um paladar já mais treinado vai achar bom. Isso, Dilane, e pode ser uma coisa pessoal sua, né? Se você achou que tirou algum problema, o alho poró, tirou o alho e usa o alho poró por causa do intestino. Isso, pode dar distensão abdominal, tá? Fechou, pessoal? Ah, e outra dica também, tanto para jejum quanto para low carb, é ao acordar utilizar o limão, né? O limão, tudo que é ácido, limão, vinagre, ele vai ajudar na parte digestiva, né? Então vai preparar o seu corpo para digestão, vai otimizar a parte digestiva, e na autoimune é um processo que está bem alterado, a produção de enzimas, as bactérias intestinais estão alteradas, né? Então utilizar o limão aí como uma estratégia digestiva e também como um alimento alcalinizante. É interessante, tá? Fechou, pessoal? É isso, eu vou postar essa live. Se alguém ficou com alguma dúvida, quiser deixar um comentário no final. Aproveitar aqui, lembrar um recadinho. Quem ainda não está no grupo de WhatsApp de autoimunes, no meu link, na minha bio, tem um link lá no finalzinho que você pode clicar
clicar e vai ter um direcionamento para esse grupo de WhatsApp em qual eu posto assuntos de autoimune. É um grupo que só eu posso falar, tá? Então não é um grupo que as pessoas ficam falando ali, gerando muita informação, tá? Então é só para eu colocar os conteúdos ali mesmo. Então se você ainda não faz parte desse grupo, você é só clicar ali no link na bio. No primeiro setinha que tiver, você vai lá, grupo de WhatsApp de doença autoimune. E se você conhece alguém que tem e quiser pedir, quiser mandar para ela, pode mandar. Fica à vontade, é para todo mundo ter acesso mesmo. Fechou? É isso aí. Então tá. Um abraço para vocês, um ótimo restinho de quinta-feira aí. Fiquem com Deus